Pode mandar ver, Ronaldo. Boa noite, fica à vontade aí. Ronaldo? Oi. Pode mandar ver, fica à vontade aí. Boa noite. Boa explanação. Ok. Minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, mais uma vez damos o nosso boa noite quando nos reunimos em nome de Jesus para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que na noite de hoje faremos uma reflexão na pergunta 940 e 940A. E depois faremos os comentários. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, nosso guia e modelo, a sua fiel servidora Maria Madalena, e aguardar a sua ajuda, a sua orientação para sermos um instrumento da espiritualidade nesse estudo e nesta reflexão do tema escolhido para hoje. Agradecemos a comunhão que neste momento realizamos do Centro Espírita Maria Madalena, com os lares através desta live, para aprendermos com a espiritualidade, aprendermos com Ti, Jesus, os ensinamentos dos espíritos superiores, para colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que trabalhemos na paz da nossa casa planetária, como também em nós, em nossos lares, trabalhando o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigado por mais esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Na programação do estudo do Livro dos Espíritos, que sempre fazemos às quartas-feiras, hoje abordaremos a questão 940 e 940A. E depois, como é de costume, faremos os nossos comentários e, no final, as perguntas ou os comentários dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham na live. Então, vamos ler as duas perguntas e as respostas e depois voltamos para os devidos comentários. 940A. Não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? A resposta: amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgais, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões
ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Agora vamos para 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? A resposta: há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, meus irmãos, temos aqui as duas perguntas com suas respostas. Vamos aos comentários. Nós estamos no subitem que diz uniões antipáticas, que foi a pergunta 639, e hoje estamos na 640. Quando nós falamos uniões, nós podemos vê-las a união material e a união espiritual. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos mostra a família consanguínea e a família espiritual. E aqui, quando Kardec faz a pergunta e a espiritualidade nos esclarece o que são uniões, né? Com o advento da doutrina espírita, ela veio nos esclarecer todo este processo, que até o século XIX, 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos, né, a visão dessas uniões eram muito voltadas para o lado físico, porque nós sabemos que temos religiões desde aquela época e até anteriormente a ela, no caso século XIX, religiões que não acreditavam e não acreditam no processo reencarnatório, na lei de reencarnação, né? Na oportunidade que nós temos para que a cada existência no plano material, para nós todos, é mais um aprendizado para poder evoluirmos. E o que estamos fazendo sempre quando abrimos o Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, para estudá-lo, para fazer a nossa reflexão naquilo que a espiritualidade trouxe até nós, na qual Kardec colheu todas essas informações para codificar uma doutrina que até então não existia. A doutrina espírita existia, sim, os fenômenos espíritas e tudo aquilo que nós conhecemos, mas uma codificação para explicar nos 5 livros que conhecemos doutrinários, né? Tem mais obras póstumas, né? E o que é o Espiritismo também de Kardec, além da Revista Espírita, que ele também editava. Então, quando nós começamos ao estudo, no caso do Livro dos Espíritos, desde a introdução, passando por prolegômenos, a pergunta 1, até a que nós estamos estudando hoje, é um longo aprendizado, porque o estudo
ele é muito importante quando nós fazemos, reflexionamos, se não entendemos, voltamos novamente, e sabemos que na casa espírita, quando são criados grupos de estudo, é para que nós também troquemos informações. Porque, como o Livro dos Espíritos nos mostra, nós somos espíritos com bastante idade. Lógico, estamos no início da nossa caminhada espiritual. Ainda falta muito para chegarmos a ser bons espíritos. Ainda estamos naquela escala de espíritos imperfeitos, mas já demos um grande passo, né? Então, como no item de hoje, 940, se refere a uniões, vou repetir aqui, antipáticas, é importante nós entendermos qual o propósito divino para as nossas uniões e por que elas se tornam, muitas vezes, antipáticas. Quando muitas uniões começam simpáticas e, de repente, transformam-se em uniões antipáticas. E temos sempre o hábito de culpar o outro. Vamos agora reler e fazer os comentários. Kardec pergunta: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quando envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Ora, se Deus nos criou como espíritos, nos deu uma missão. Lá no início, fomos criados simples e ignorantes, Deus nos deu uma missão para caminharmos, evoluirmos, né? Sempre com companheiros, porque vivemos em sociedade, né? O espírito, ou o homem, quando estamos reencarnados, ele não foi criado para viver isolado, não. Sempre em sociedade, seja a sociedade material, seja a sociedade espiritual, nas suas diversas dimensões, sejam as dimensões celestiais, superiores ou inferiores, mas há sempre sociedade. E no caso da união, como Kardec coloca aqui, né, não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam todas as existências. Olha que ele coloca aqui, toda a existência. A falta de simpatia entre seres destinados a viver junto, ele já coloca aqui na pergunta, falta de simpatia, o que isso vem a provocar? E nós que vivemos, materialmente falando, o nosso dia a dia, quantas pessoas que nós, sem termos intimidade, ou às vezes vemos até pela primeira vez, já achamos aquela pessoa antipática, ou ela a nós, ou simpática. E nós estamos a vendo pela primeira vez. Imagine quando nós tivermos a união, como isso não se transformará. Então, começa aqui a resposta. Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Então, aqui, Kardec a espiritualidade já nos mostra, olha, né, essa questão, vós ou você, né, as mais das vezes, é a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Ele já mostra que as nossas leis, muitas vezes, provocam, não é,
uniões antipáticas, as nossas leis que sabemos que são imperfeitas. A lei humana, ela é imperfeita. Perfeita é a lei divina, tá bom? Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Aí, muitas vezes, ele pode colocar, puxa, por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Quer dizer, já julgamos o problema para Deus. Fazemos o nosso julgamento sem buscar a causa. E o que estamos vivenciando é o efeito, lei de causa e efeito. Então, é importante que nós, a cada dia, a cada estudo, a cada reflexão, passemos a aprender a trabalhar em nós a paciência, a tolerância, o equilíbrio e, principalmente, a avaliação daquilo que nós chamamos de problema quando ele surge diante de nós. Então, é importante que nós, espíritas, sempre lembremos da lei de causa e efeito, porque sabemos que o acaso não existe. Se há motivo, como é dito aqui, não é? A questão da união de antipatia, tem algo nessa questão. E, normalmente, nós evitamos julgar a nós mesmos. Nós achamos que o outro é que é o problema. Nós sempre rotulamos, o outro é isso, o outro é aquilo. Por quê? Porque viemos ao longo das nossas existências cometendo muitas falhas e também acerto. Mas até o advento do Espiritismo, nós não tínhamos as explicações, as perguntas, como estamos lendo aqui, para poder nos situarmos, para poder começarmos a entender o propósito de Deus para cada um de nós, dentro de um contexto universal. Depois, nessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição. Nós, em toda a doutrina, sempre ouviremos da espiritualidade alerta sobre o nosso orgulho, sobre a nossa ambição. Sempre um alerta. Pratica a humildade. Ama o próximo como a ti mesmo. Como nós ainda não aprendemos a nos amar, logicamente, todos os espíritos passam por essas questões até atingir patamares muito altos. Então, é um constante aprendizado. E temos que adquirir o hábito de buscar nesses irmãos que estão bem acima de nós a inspiração, a intuição, porque eles já passaram pelo que passamos hoje e têm, logicamente, uma visão ampla, até por estarem no plano espiritual, né? Livre do jugo da matéria. Já se desmaterializaram, coisa que nós ainda não conseguimos. Logicamente, estamos trabalhando. E um detalhe, a doutrina espírita é uma doutrina otimista. Não vai dizer para nós, como ouvimos tantas vezes, de que a errou vai ficar no inferno até o julgamento final, que ninguém sabe quando é, e você fica lá queimando a vida toda sem saber o porquê. Não, a doutrina espírita é uma doutrina otimista. Sempre nos mostra, olha, se você quer no futuro viver bem, ser feliz, comece agora. Não deixe para amanhã. Lembra aquele ditado antigo, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje? Então comece agora. A casa espírita
não neste período que atravessamos, mas as casas espíritas, desde a sua fundação, sempre recebeu pessoas, como hoje rotulamos, né? A presença física, né? Material. Hoje nós não estamos, digamos, muita gente reunida, mas através do que a espiritualidade colocou à nossa disposição, né? A live, como nós chamamos, continuamos o trabalho, porque lá na nossa casa, como em tantas outras casas, outros templos religiosos, a espiritualidade está lá trabalhando. E nós estamos na nossa casa, né, no caso nosso aqui hoje, o nosso irmão Aderlei está no Centro Espírita Maria Madalena, coordenando, não é, a parte de informática, a parte material, para que possamos trocar essas informações, um aprendendo com o outro. Logicamente, quem está falando aqui na noite de hoje, a gente não consegue ver as pessoas, mas as pessoas estão nos vendo. Mas a nossa comunhão em Jesus é que nos liga, através do pensamento, para que continuemos com o seu evangelho que ele trouxe até nós. Eu separei aqui, deixa eu marcar aqui, para não perder a página, um item, uma pequena parábola dele que diz o seguinte, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de coletânea de preces espíritas, reuniões espíritas, que é o que estamos fazendo hoje. Olha o que Jesus colocou na sua parábola. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, ele não determinou que é só num lugar. Aonde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei. É o que acontece conosco nesse momento. Cada um de nós em nossos lares, mas a nossa comunhão com um pensamento único, voltado para ele, e ele emitindo para nós o seu amor, a sua misericórdia, para ser distribuído não só nos nossos lares, aonde ele achar por bem que as pessoas devam receber. Então, isso é para a gente abrir a nossa visão espiritual, que ainda é muito limitada, mas já temos uma visão espiritual para entender todo esse processo e também entender o estágio que passamos hoje e que nos abriu, não é? Digamos assim, outros campos de atuação que até janeiro, fevereiro ou março, nós não tínhamos. Eu me lembro que a última vez que eu estive no Maria Madalena, no estudo num sábado, não me lembro a data, mas foi o primeiro sábado de março. Estudamos o livro dos médiuns. É um grupo que a casa tem que estamos estudando. A partir daí não podemos mais, devido à pandemia, a nos reunirmos. E foi criado posteriormente a live que hoje, não é, se usa em tudo o que é necessário. Então abriu-se outro campo, por quê? Antes de acontecer todo esse processo, Jesus já sabia de tudo, como o que iria ocorrer, o porquê, qual o propósito. E hoje estamos aqui mais uma vez estudando e comentando essas questões. Então é importante, dentro do que nós estamos comentando, que essas uniões, este é o propósito da pergunta e das respostas, que essas uniões antipáticas passem a ser simpáticas. Essa união se fortaleça,
para que nós possamos crescer moralmente e também intelectualmente. Mais adiante, ele colocou aqui, olha. Vou repetir a frase que eu li. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Tudo o que acontece conosco, seja bom ou ruim, é consequência de algum ato que nós cometemos. Se cometemos atos de amor, de caridade, de trabalho, a consequência é em sintonia com o nosso ato, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Vamos agora para 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente, ou seja, nessa união, Kardec pergunta, não há uma vítima inocente nesse caso? Só um minutinho, tá? A resposta. Há. E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Ou seja, se há uma vítima inocente, ele afirma que sim, e que é uma dura expiação para esta vítima inocente, mas a responsabilidade da sua desgraça, daquela pessoa que, vamos como exemplo, que eu causei, não é? Recairá sobre quem? Sobre os que lhe tiverem sido os causadores, ou uma pessoa ou várias. Então, quando as religiões que não têm uma codificação espírita, para entender o seu ato com relação ao irmão ou à irmã, se é um ato, como diz aqui, né? A pessoa inocente vai recair, a pessoa vai sofrer, lógico, mas a responsabilidade vai cair sobre as pessoas ou a pessoa que causou o sofrimento daquela pessoa inocente. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Então, aqui o que é que está colocando? Se eu cometi aquele ato contra aquela pessoa inocente, né? Sofri o quê? A responsabilidade de ter sido o causador do sofrimento. Mas vamos logo em seguida perceber, se eu perceber que eu errei e pedir perdão, realmente pedir perdão, né? Decoração de espírito, o que é que vai acontecer? A luz da verdade vai me mostrar o quê? Vai penetrar na minha alma e eu passo a ter fé no futuro. Bom, futuramente, já que eu me arrependi, tenho que pagar por esse ato que eu fiz com o meu próximo, futuramente eu não quero mais praticar isso. Olha, eu já trabalhando a minha renovação, porque descobri que o sofrimento daquele inocente, eu fui o causador, ou pessoas foram as causadoras. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem e atravessamos um momento difícil em questão de preconceitos, logicamente, sempre houve no nosso planeta preconceito de religião, preconceito social, preconceito de cor, uma série de questões, não é? E hoje, como tem
a internet, tudo acontece de repente e as pessoas não param para raciocinar aquilo que está chegando a ele. Então, uma das metas, vamos dizer assim, que nós espíritas temos que ter, qualquer fato que chegue a nós pelo Facebook, Instagram, não é? Paremos, analisemos, lembremos do ensinamento dos espíritos para poder fazer um questionamento dentro de uma ótica racional para poder passar, como usamos o nome, compartilhar. Então, hoje, nós também temos que ter muito cuidado com o que compartilhamos. Muito cuidado. Porque com as chamadas fake news, hoje você tem todo um aparelhamento para mudar a fala da pessoa, né? Há programas que pega você, uma filmagem sua, e coloca pessoas no fundo, em locais que você nunca teve, você aparece lá, e aquilo é jogado na internet, e 1 minuto, 1 hora depois, o mundo todo sabe, ainda mais se a pessoa for, como nós rotulamos, famosa, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Preconceitos se enfraquecerão. As causas dessas desgraças íntimas, temos que atentar para essa palavra, desgraça íntima, a minha desgraça, não é? Porque é íntimo, também desaparecerão. Então, nós percebemos aqui, na resposta da pergunta B, item B, né, 940, que a doutrina, no caso hoje, a pergunta e as respostas, mostra a causa e a consequência. E o trabalho nosso do perdão, não é? Da nossa mudança, é um trabalho nosso. Que muitas vezes nós vamos às casas espíritas com os nossos problemas e chegamos lá achando que a espiritualidade vai resolver o problema que quem criou fui eu. Não, eles vão nos ajudar, vão orientar, mas quem tem que resolver a questão é quem a causou. E também nos mostra que vamos deixar de acusar o outro. Vamos deixar, às vezes, da nossa infelicidade, culpar a Deus. Será que Deus não olha para mim? Se eu sou filho dele, nós nunca paramos para perguntar o porquê. Aqueles que já estão fazendo isso, esses questionamentos, já deu um passo além. E cada dia, quando acordarmos em nossa casa ou em qualquer outro local, é importante que falemos para nós, na nossa oração, no Pai Nosso, e depois a nossa reflexão: Senhor, que bom eu ainda estar no lado material para continuar a minha reencarnação, a programação que me foi permitido, para que eu possa trabalhar em teu nome, ser um instrumento da vossa vontade, ajudar o companheiro, ajudar a minha família, o meu país, que aqui nós ainda temos as fronteiras, né? Coisa que no plano espiritual superior não existe isso. Trabalhar pelo nosso planeta, trabalhar para que não ocorra o que estamos vendo hoje, incêndios destruindo a criação divina, né? Então, tudo isso são questões que, quando nós fazemos unidos e não desunidos, quando temos o companheiro, temos que, às vezes, perguntar: mas vem cá, por que no início essa pessoa me era tão simpática? Eu a ela, de repente, não somos mais. Então, é importante que nós usemos a nossa reflexão, porque somos espíritos. A única criação divina que pensa, tem o livre-arbítrio, que recebeu todas as leis divinas na nossa consciência, é o Espírito, somos nós,
que hoje estamos com esse corpo físico, em existências futuras, viremos com este corpo do espírito mais aperfeiçoado, sujeito a menos doenças, menos enfermidade. Isso é o nosso progresso. E trabalhar sempre pelo nosso próximo. E quando tivermos as nossas uniões, né, simpáticas, no caso, trabalhemos para manter isso. Que é mais uma oportunidade que Deus nos dá de colocar aquela pessoa no nosso caminho e nós no caminho dela, para poder, aí sim, trabalhar pelo nosso progresso, né? Pela nossa evolução, pela criação divina que nos deu a oportunidade de sermos co-criadores da sua obra. Trabalhar o nosso orgulho, nossa vaidade, trabalhar muito bem a humildade, que é difícil, mas é uma questão íntima que nós temos que trabalhar diariamente, ok? Então, estamos encerrando os nossos comentários da pergunta de hoje, né, 940 e 940A, e vamos aguardar, como normalmente fazemos, né, as perguntas de quem desejar algum esclarecimento, algum comentário, e depois a nossa prece de encerramento. Tá bom? Então, a partir de agora, estamos à disposição dos irmãos que queiram expressar sua opinião, fazer alguma pergunta, e nós estamos aqui para isso, tá? Cida Menezes, eu vou me aproximar para ler melhor, tá? Eu não entendi muito bem se é uma dura provação para quem sofre, porque recairá sobre quem a causou, sim. Muitas vezes alguém, digamos, Cida, você é uma pessoa inocente, e eu pratico a você algo muito duro. Você vai sentir, puxa, o Ronaldo, uma pessoa que eu estimava tanto, sabe, confiava tanto, ou qualquer outra pessoa, e fez isso comigo. Nós vamos passar aquele processo, né, de sofrimento, como é colocado aqui, ou expiação. Mas já sabemos que essa expiação que eu estou passando, sofrimento, porque sou uma pessoa inocente, como tem o comentário na resposta, o causador é que vai sofrer mais do que eu. Por isso que a espiritualidade colocou as duas questões. Eu faço algo de mal a um inocente que vai sofrer, logicamente, que ele sabe que é inocente, e eu que causei aquele sofrimento é que vou responder todo esse processo. E, logicamente, aquele período que a pessoa sofreu por aquele ato que alguém cometeu, vai passar, porque a espiritualidade já avaliou que a pessoa é inocente. E, às vezes, aquela expiação é bom que nos alerta, nos motiva, nos fortalece. Nós temos sempre que tirar de algo de sofrimento, como nós rotulamos, o nosso fortalecimento espiritual, para não ficarmos com ódio, com mágoa daquela pessoa. Não, ele fez, tudo bem. A lei de causa e efeito vai atuar nele. Eu sei que eu fiquei muito chateada, sofri e tal, mas vai passar. E oração por essas pessoas. Ok, Cida? É isso que explicaríamos na pergunta que você colocou. Espero que você tenha esclarecido a você a sua dúvida, ok? Marta Castro. Gostaria de pedir orações por mim. Marta, faremos sim. No final, deixa eu anotar seu nome aqui, tá? Marta Castro. Nós oraremos por você. Mas é importante que na nossa oração
final, né, você entre em sintonia conosco, tá bom? Com Jesus, com a espiritualidade, para que dentro do seu merecimento você receberá a ajuda de que tanto você está precisando, tá bem? Nós estamos aqui sempre ao seu serviço. Amém. Amém. Tá bom? Pois é, Ronaldo, eu acho, meu irmão, que o pessoal está um pouco preguiçoso hoje, só quase não botou dúvidas, ou a tua reflexão fez o pessoal realmente parar e pensar, porque tem algumas reflexões que deixam a gente em choque, né? A gente acaba Posso falar ficando mais meio... um pouquinho, então, Adelson? Eu vou fazer mais um breve comentário, ver se alguém pergunta mais, e depois faremos a nossa prece. Ainda são 20h42 no meu celular. Isso, eu acho que, em verdade, o pessoal entendeu muito bem o que você deixou. E aí acaba não tendo muito o que pagar, né? Mas fica à vontade, por favor. Então, no caso, as duas pessoas que fizeram as perguntas, nós sempre lembramos, eu gosto de lembrar, nós ainda temos um tempo disponível, né? Que o Espiritismo, quando ele foi prometido por Jesus há 2000, vamos arredondar, há 2020 anos, ele nos prometeu o Consolador. Ele era o Consolador. Eu me vou, mas vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que falará em meu nome tudo aquilo que ele não explicou, não ensinou na época, porque o nosso conhecimento intelectual e moral naquele período ainda não tínhamos a experiência que temos hoje. E o Espiritismo é também educativo. Nós temos que olhar o Espiritismo como uma doutrina consoladora, uma doutrina educadora, porque ela vem do Cristo para nós. Deus, nosso Pai, não é? Permitiu que o seu Filho maior chegasse a nós aqui na Terra para dizer, vamos usar um linguajar nosso, estou aqui, vim ajudá-los. E deixou esta maravilha que chama-se doutrina espírita. Agora, é importante que, além de nós estudá-la, reflexioná-la, aprender, sempre que possível, vamos à casa espírita, que ali é o nosso hospital, ali é a nossa escola, e quem vos fala é uma pessoa ainda bastante imperfeita, limitada, mas que coloquei desde 1991, eu coloquei uma proposta para mim. Trabalhar, aprender e praticar o ensinamento dos espíritos, aonde quer que eu esteja. Como eu não sou diferente de ninguém, acho que todos nós podemos fazer isso. Porque é uma doutrina que abrange não só o planeta Terra, mas o universo. E o plano espiritual, pelo processo que estamos passando, e a televisão nos mostra, aqueles irmãos que estão seguindo as orientações dos protocolos, como hoje se fala, de saúde, dos infectologistas, para
evitar contrair o vírus, o coronavírus, e também evitar o contágio para outros irmãos, que as pessoas que não estão acreditando estão desencarnando num processo muito difícil quando chega no plano espiritual. Muitos estão sendo considerados suicidas. Por quê? Porque estão desrespeitando as leis, nós falamos há pouco aqui, as leis criadas por nós. Quando alguém que entende do mecanismo da saúde e diz, olha, evite isto, evite. Teve uma coisa simples que muita gente não atenta, o hipertenso, evite comer muito sal. E a pessoa, às vezes, não... isso é coisa da cabeça dos outros. Não, vamos seguir essas coisas simples. Para que evitemos... Eu hoje estava assistindo aqui uma palestra do Divaldo, tá? Divaldo Franco, de 2012. Ele já estava alertando, né, as consequências que viriam, que está aqui hoje. E, mais uma vez, ele reforçou: o que está para vir é criação do homem, não vamos atribuir a Deus. A lei de causa e efeito vai atuar. Sabemos que o Evangelho está conosco há muito tempo. Agora, nós temos que nos evangelizar. O que é nos evangelizar? É praticar o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Como ele falou aqui, aonde tiver 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. Se Jesus afirmou isso, tenhamos fé, que é uma coisa que nós temos que trabalhar e muito. Chama-se fé. Fé é acreditar em nós, em Deus, Jesus e os Espíritos, porque nós, vou repetir, vivemos numa sociedade. Não vamos nos isolar do próximo. Não, vamos ajudar aquele que está precisando muito. Fulano, como é que você está? Está tudo bem? Hoje estamos utilizando o celular, muitas vezes nem falamos, mandamos mensagens, sinais. Não, dá uma ligada para a pessoa. Quantas vezes eu vi, comigo aconteceu muito, eu estou precisando de alguém que eu possa conversar no atendimento fraterno, contar os meus problemas, alguém tem que me ouvir. Se me ouvir, para mim já é muito. Alguém me ouviu pacientemente. Isso é espiritismo. Isso é educar-nos espiritualmente, para que futuramente o nosso planeta saia dessa fase de planeta de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração. Quem desejar ir, quem não desejar, a lei divina vai atuar nesses irmãos que andam por aí pregando ódio, a vingança, a morte, a destruição, e se rotulam, desculpe o termo, se rotulam de religiosos, de cristão. Não, isso não é o comportamento cristão. Tá bom? É um comportamento egoístico. Tá bom? Agradecemos a oportunidade de poder hoje estudar a pergunta 940 e 940A e fazer o comentário. A nossa irmã Genilda Braz. Boa noite, querido irmão Ronaldo. Um abraço fraterno da irmã Maria Tavares de Almeida. Maria Tavares, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não a vejo há bastante tempo, né? Mas trabalhamos muitas vezes, né? Aí a mesa mediúnica, né? Como nós falamos, inúmeras vezes. Então, é um prazer grandioso ouvir essa mensagem sua. Um grande abraço. O nosso irmão Joaquim, né? Também agradece. Criamos aquele vínculo, não é? Peço que rezem por mim, pois não ando bem de saúde. Então, também emitiremos, Maria,
Maria Tavares. Emitiremos nos nossos pensamentos o seu nome. Maria Tavares. Olha, eu fiquei muito alegre. Estou em receber essa mensagem de você, Maria Tavares. Os trabalhadores do Maria Madalena, aquele que nós conhecemos, que voltaram à espiritualidade, né, ficarão também muito felizes com a sua mensagem. Tá bom? Então, agora vamos nos preparar, né, para Luiz Carlos Nascimento. Boa noite para todos, com muitas bênçãos e paz para todos. E um agradecimento especial ao orador pela excelente palestra. Luiz Carlos, obrigado, a gente procuramos dar o melhor. E um detalhe, nunca faremos uma palestra se Jesus não estiver na nossa vida, a espiritualidade nos ajudar, e eles ajudam muito, muito, para que a nossa palavra, eu quando digo nossa, porque é o que sai do nosso corpo físico, mas eles nos intuem, planejam com bastante antecedência os temas que são escolhidos aí na nossa casa, tanto do estudo do Livro dos Espíritos, como do Evangelho às sextas-feiras, a palestra de final de mês, tudo isso é muito bem planejado e nós estamos aqui como instrumentos para a prática dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Tá bom, Luiz? Um prazer, sempre que eu falo aqui, você aparece, né? Obrigado e tudo de bom para todos vocês. Vamos agora nos preparar, nos concentrar, entrar em sintonia com o plano espiritual para poder fazer a nossa prece e a irradiação, né? Então, vamos envolver na nossa prece a nossa irmã Maria Tavares, trabalhadora da casa, a Marta Castro, e agradecer a Maria Madalena, que... Obrigado, senhor Ronaldo. Manuel Esteves de Magalhães. É muito bom ouvi-lo, pois sua palavra tranquila desperta muitas reflexões. Obrigado. Maria Madalena, que no meu pouco conhecimento do Evangelho e da doutrina, para mim foi o espírito que mais renovou-se quando esteve com Jesus. É um exemplo para todos nós. A sua vida de antes, do momento em que ela está com Jesus, e Jesus a convida para que futuramente ela iria trabalhar na sua obra. E ela vai trabalhar com irmãos com a hanseníase. E ela desencarna da hanseníase. E hoje, no plano espiritual, a nossa casa tem a ata da primeira reunião, em 1926, em que um dos irmãos, na época, recebeu a intuição para que colocasse, naquele grupo que estava, digamos assim, fundando materialmente a nossa casa, o nome de Centro Espírita Maria Madalena. Tá? Então, é a ela que nós agradecemos, a Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso caminho, verdade e vida, por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, nós que estamos buscando, através dos seus ensinamentos, sempre amar ao próximo, fazer a caridade, enfim, o que estiver ao nosso alcance, seja material ou espiritual.
estaremos seguindo os seus passos. Então, agradecemos pela noite de hoje, que os nossos lares, nesse momento, são abençoados, os irmãos que nos visitam, nos nossos lares, nos hospitais, nas ruas, nas creches, nos asilos, nos presídios, aonde houver um irmão nosso em sofrimento, a grande falange médica, as falanges de Maria estão assistindo a todos. E nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que recebemos de levar a tua mensagem na noite de hoje aos irmãos de caminhada, assim como nós que estamos caminhando com eles. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Jesus nos abençoe e que nosso Pai, Deus, Criador de tudo o que existe no universo, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.